Que bênção, né, gente? Vocês já pararam para pensar quão grande é o privilégio de nós estarmos aqui nesta manhã? Hoje de manhã eu estava pensando a respeito disso. Que quantas pessoas nesse mundo tinham planos para o dia de hoje, mas durante essa noite o Senhor pediu a sua alma. E a sua misericórdia não se renovou sobre a vida delas. E nós estamos aqui hoje porque a misericórdia do Senhor se renovou sobre a nossa vida. Porque o Senhor ainda tem planos para cada um de nós. Porque o Senhor ainda quer trabalhar na nossa vida, no nosso coração. Porque o Senhor quer usar a nossa vida como canal de bênção na vida de outras pessoas. Então, às vezes, a gente pensa, nossa, com esse dia, como seria bom poder ficar um pouco mais na cama. Como seria bom descansar. Ai, eu tenho que acordar, levantar, ir para a igreja. Mas isso é motivo de alegria. Mas isso é motivo de nos regozijarmos no Senhor. Por podermos estar aqui unidos, por podermos estar aqui em comunhão, para louvar o Senhor, para receber aquilo que Ele tem para nós. E quanta coisa a gente já recebeu hoje, né? Quanto precioso foi esse tempo em que o irmão veio aqui e testemunhou. Cada pessoa que veio aqui colocou algo no cesto que certamente não está no cesto, mas está diante do altar do Senhor. E Ele está trabalhando em cima disso. Esse tempo de louvor em que o Espírito Santo está se movendo no nosso meio. Que precioso isso. Que presente de Deus para nós. Então a gente tem que louvar e agradecer ao Senhor pelo privilégio de conhecê-lo e de podermos estar aqui, adorando, recebendo, sendo tocados pelo Espírito. Hoje de manhã acordei bem cedinho, e eu estava assim falando com o Senhor, pensando nas coisas do Senhor. E me veio à memória alguns vídeos que eu tenho assistido. Quantas pessoas nesse momento, em algum lugar do mundo, está morrendo porque ama o Senhor e porque não tem a liberdade para servi-lo. E nós somos livres. Nós podemos ir e vir com a nossa Bíblia, podemos ler aonde quiser, embora não o façamos. Podemos falar do amor de Deus onde nós quisermos, para quem nós quisermos. As pessoas podem não querer ouvir, mas nós podemos fazer isso. Mas a gente não se dispõe muitas vezes a fazer. E nesse momento tem gente que adoraria estar aqui. Porque ama profundamente o Senhor e dá a sua vida. Enfrenta seus algozes, seus assassinos, para não negar o seu Senhor. Então, estarmos aqui com toda a liberdade, à vontade, confortáveis, é um motivo de grande alegria, porque é um privilégio muito grande. Mas a gente precisa também pensar na responsabilidade que temos por recebermos tudo isso. Amém? Bom, eu quero convidar você a estar refletindo comigo nesta manhã sobre o viver em relacionamento. Para cima, para dentro e para fora. Amém? Então, viver em relacionamento. Para cima, para dentro e para fora. O que isso significa?
quando a gente para ler a palavra, a primeira coisa que a gente vê claramente é que o Senhor preza os relacionamentos, porque Ele criou o homem para o relacionamento. Primeiro, o Senhor criou o homem para se relacionar com Ele. Depois, o Senhor criou a Eva, né, para conviver com Adão, porque não era bom que o homem estivesse sozinho. Então, o homem precisa se relacionar. E em cima do relacionamento de Adão e Eva, nós vemos claramente que Deus tinha um plano para a família, né? A família é o nosso primeiro grupo de relacionamento, onde nós exercitamos isso. Mas nós precisamos primeiro estar conectados com o Senhor. Aí esse relacionamento vai ser abençoado. Aí esse relacionamento vai ser mais fácil, porque nos relacionar com as pessoas não é uma tarefa tão fácil. Todos nós sabemos disso. E muitas vezes dentro das nossas próprias famílias, isso não é tão fácil. Mas nós precisamos nos ligar ao Senhor. Então, quando a gente olha para a história da humanidade, a gente vê que o homem sempre desprendeu um esforço para se religar a Deus. Hoje, se a gente parar para pensar, quantas religiões existem? Porque religião é o esforço do homem para se religar a Deus, se religar ao Senhor. E as religiões surgem porque os homens colocam seu esforço, a sua busca em Deus. Mesmo quando estão em caminhos tortuosos, mesmo quando estão em religiões que não têm nada a ver com o Senhor. No fundo, as pessoas estão buscando se ligar a Deus. Elas estão tentando preencher o seu vazio, a sua necessidade do seu Criador. E o que o Senhor pensa a respeito de religião? A Bíblia, que é a palavra onde nós encontramos respostas para tudo. Ela nos fala o que o Senhor pensa a respeito das religiões. Quero convidar você a abrir em Tiago 1, 27. Acharam? Amém? Tiago 1 diz assim, 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se das contaminações do mundo. Então o Senhor nos diz claramente na sua palavra que a religião pura, a religião verdadeira para Ele é honrar ao Senhor em primeiro lugar, que é o maior mandamento, amar as pessoas e nos manter puros. É muito simples. O Senhor coloca as coisas de um modo muito simples. Honre a minha vida, honre ao seu Deus. E ame as pessoas. E se mantenha puro, se mantenha santo. Busque a santidade. A palavra diz também que se eu digo que eu amo ao Senhor, mas eu não amo o meu próximo, eu sou mentiroso. Então, quantas vezes a gente está aqui na igreja, adorando, erguendo a mão, recebendo, desfrutando da paz, mas quando eu saio lá fora,
eu não sou capaz de ter uma atitude de amor para com o meu próximo. Porque meu próximo é quem está próximo. Meu próximo não é aquele que é legal comigo. Meu próximo não é aquele que me agrada, que me abençoa. Meu próximo é aquele que está próximo. Muitas vezes é aquele que me incomoda, aquele que me chateia, aquele que me lixa, né? Aquele lá no trabalho que, se eu pudesse. Tenho certeza que cada um aí pensou em alguém, né? Mas se o Senhor te colocou nesse lugar e tem essa pessoa que está te lixando, o Senhor tem um plano. Essa pessoa deve ser o alvo das suas orações. Essa pessoa precisa ver no teu testemunho a presença do Senhor. Essa pessoa precisa conhecer o Senhor. E quem sabe é através da tua vida que isso vai acontecer. Mas o objetivo principal da nossa vida é sermos o quê? Cada dia mais parecidos com Jesus. A missão do Espírito Santo é essa. Que missão difícil, hein? Porque quando eu olho para Jesus, eu vejo quanto que eu estou longe de alcançar a estatura daquele que é perfeito. Quanto trabalho o Espírito Santo ainda tem para fazer em mim, para que eu chegue à estatura de Jesus. Mas nesse trabalhar, né, como alcançar? Todos nós desejamos ser parecidos com Jesus. Quando a gente olha para Ele, a gente fala, como eu queria fazer as coisas que Jesus fez. Embora isso seja uma promessa dele. Mas eu não consigo. A palavra diz que o Paulo falando nas suas cartas, aquilo que eu sei que é certo, que eu quero fazer, eu não consigo. Mas aquilo que é errado, que é horrível, que eu não quero fazer, quando eu vejo, eu já fiz. Não sei se é só comigo que acontece isso, e com Paulo. Mas eu creio que é com todo mundo. E isso nos mostra o quanto nós estamos longe daquilo que o Senhor quer para nós. O quanto ainda precisamos abrir o nosso coração para o Espírito Santo trabalhar em nós, sondar o nosso coração, trazer para fora as trevas que ainda estão em nós. Mas como alcançar a maturidade e ser semelhante com Jesus? Então, eu creio que não existe um atalho, não existe um elevador que nos faça subir a níveis espirituais mais altos. Não existe. Existe como é que eu vou dizer? Etapas. Né? Existe um processo do trabalhar do Senhor em nós. Então, vamos refletir na palavra. Quero convidar você a abrir agora em João 15, que nos mostra claramente qual é esse processo, como nós podemos alcançar. Amém? João 15, versículo 4. Então, esse é o passo 1. Vamos ver o que diz no versículo 4 de João 15. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podereis dar, se não permanecerdes em mim. Então nós vemos que aí o Senhor quer que nós possamos dar frutos.
Essa é o propósito dele para as nossas vidas. Qual é a chave para dar frutos? Permanecer no Senhor. Nos tornar um com Ele. Esse é o objetivo. Mais do Senhor, mais perto dEle. Aprendendo dEle. Vendo o que Ele faz. O que Jesus falava quando Ele estava nesse mundo? Eu faço as coisas que eu vejo o Pai fazer. Eu falo das coisas que eu ouço o Pai falar. Hoje nós vivemos num mundo, numa sociedade órfã de pai. Os filhos muitas vezes não convivem com os pais. Os filhos não veem os pais fazendo nada. Não tem referência. Não tem exemplo. Ou mesmo quando convive com os pais, muitas vezes os exemplos não são bons. O ensinamento não produz fruto. Mas o Senhor nos diz que Deus é o nosso Pai. E que nós precisamos estar na presença dEle. Unidos com Ele, nos tornarmos um com Ele. E aí nós vamos dar frutos. E aí nós vamos aprender a fazer as coisas que Ele fazia. A falar das coisas que Ele falava. A testemunhar. Como Ele quer que a gente testemunhe. Em João 15 ainda, no versículo 5. O segundo passo. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então o Senhor quer que nós possamos dar muito fruto. Não simplesmente dar fruto, mas muito fruto. E aí a chave, permanecer nele. Permanecer nele. João 15 agora, o versículo 2. Leia comigo. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, olha só, nós precisamos permanecer nele, para dar muito fruto. E nos permitir ser podados. Porque aqui no versículo 2 ele diz o quê? Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, lança fora. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Então nós precisamos permitir que o Senhor corte as arestas. Corte aqueles galhos que não dão fruto, que roubam a força da gente, que roubam a capacidade de produzir muito, porque Ele quer que a gente produza frutos, e muito. Mas às vezes, precisa de poda. Quando a gente observa as árvores, por aí, as árvores frutíferas, chega numa determinada época, elas precisam ser podadas. Se você vai num lugar onde produz muitas frutas, as árvores são podadas, porque elas ganham nova força. E aí elas dão muito fruto. E o Senhor também quer fazer isso conosco. Através do seu Espírito, Ele vem nos podar, tirar aquilo que não é bom, nos livrar de fardos, de coisas que nos aprisionam. O irmão falou hoje disso aqui. Coisas que nos impedem crescer, amadurecer, ter mais intimidade com o Senhor, ter mais intimidade com os meus irmãos, dar fruto, dar muito fruto. Se você não está dando fruto, você precisa de poda.
Você precisa permitir que o Espírito Santo de Deus venha sobre sua vida. Sonde o teu coração e veja qual é a área da sua vida que precisa ser podada para que ganhe nova força, nova vida, e aí comece a frutificar no Senhor. Amém? Passo 3, João 15, 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Então, olha só. Eu preciso de tamanha intimidade com o Senhor, de tamanha liberdade, de ser tão amiga de Deus, que eu possa pedir qualquer coisa e que isso será dado. Se o Arthur me pede coisas que eu posso dar, eu jamais vou dizer não. Se o Arthur me pede coisas que eu sei que vão abençoar a vida dele, eu jamais vou dizer não. E ele tem toda a liberdade comigo para chegar e me pedir. Então, muitas vezes nos falta intimidade com Deus como filhos. E por isso a gente não pede, por isso a gente não consegue chegar na presença dele com liberdade, com espontaneidade. E falar das necessidades que eu tenho, dos sonhos que eu tenho no meu coração. Lá no Salmo 37, me lembrei agora. Diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele satisfará os desejos do teu coração e fará com que a tua justiça se sobressaia como o sol do meio-dia. No dia que eu me converti, há 20 anos atrás, uma pessoa me deu um devocional e ela escreveu esse trecho desse salmo. E por muito tempo eu não sabia como orar. Então eu lia esse trecho e eu dizia para o Senhor, Senhor, eu quero que essa palavra seja uma realidade na minha vida. Não quero que seja apenas uma teoria, apenas uma palavra. Eu quero que seja verdade. Naquele tempo eu não sabia, mas o que eu estava querendo dizer para o Senhor, eu quero que essa palavra seja rema na minha vida. Quero que ela seja uma palavra viva, verdadeira. E eu quero te dizer com muita alegria, que nesses 20 anos eu tenho experimentado essa palavra. Então, o que isso nos diz? Que se eu chego na presença do Senhor com tamanha intimidade, se eu me tornei amigo do Senhor, próximo, e eu pedir coisas para Ele que eu quero, que eu preciso, Ele vai liberar. Ele vai fazer. Eu vou viver essa palavra. Eu vou experimentar isso. Porque o Senhor quer me abençoar. Ele quer te abençoar. Então, a chave do terceiro passo é o quê? Permanecer nele e nos tornarmos amigos. Tão simples. Tão simples. Mas às vezes a gente tem barreiras, impedimentos que não permitem que nós sejamos íntimos do Senhor ao ponto de chamá-lo de amigo. Jesus falou que não há maior amigo do que aquele que dá a sua vida. E Ele deu a sua vida por mim e por você. Então, da parte dEle, Ele já é o nosso melhor amigo. Qual é o problema da nossa parte? Por que nós ainda não estamos conseguindo viver com tamanha intimidade com o meu melhor amigo? Porque eu nunca vou encontrar amigo melhor e maior do que ele. Então Jesus deseja que a gente ande nos seus passos, que a gente viva em intimidade com Ele, que
Que a gente desfrute de tudo aquilo que Ele tem para nos oferecer nessa intimidade. E nós precisamos buscar isso, não desistir disso. Desejar isso de todo o nosso coração. Então, na parte 1, né? Lembram? Nosso relacionamento para cima. Eu preciso, vamos rever cada passo. Passo 1, dar fruto. Esse é o objetivo da minha vida. Esse é o desejo do Senhor. E para isso eu preciso permanecer nele. Passo 2. O Senhor quer que eu dê fruto e eu dê muito fruto. Não pouco fruto, muito fruto. Para isso eu preciso permanecer nele e permitir ser podado. Que tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que é entulho na minha vida, seja cortado, seja tirado, seja lançado fora. Passo 3. Que eu tenha tamanha intimidade com o Senhor, que eu possa pedir qualquer coisa para Ele. Qualquer coisa. Qual que é a chave para isso? Permanecer nele e ser seu amigo íntimo. Ter intimidade com Ele. Então agora nós vamos refletir no passo 2. Aliás, no item 2. Para dentro. Né? Meu relacionamento com o Senhor e meu relacionamento comigo mesma. Eu preciso disso, então, para que eu dê frutos. Muito fruto. Vamos ler Judas 1, 17 e 23. Vocês têm lido o livro de Judas? Às vezes as pessoas nem sabem que o livro de Judas existe. Nem onde fica, né? Eu não escuto muito as pessoas falando sobre o livro de Judas, ou a carta, ou os escritos de Judas. Judas 1, no versículo 17 ao 23. Quando nós nos relacionamos com o Senhor, o objetivo então é que haja mudança de vida em nós, haja transformação, que nós possamos desfrutar de uma vida verdadeira e abundante no Senhor. E que para isso, eu preciso apresentar mudança de comportamento. Né? Eu sou da área de educação e quando eu preciso entender o que é aprendizado. Aprendizado é aquilo que traz mudança de comportamento. Senão eu não aprendi. Se não houver mudança no meu comportamento, eu não aprendi algo novo. Não aprendi verdadeiramente, porque às vezes a gente decora. Mas eu tenho que aprender de modo que eu passe a usar aquilo. E isso muda a minha vida, muda meu comportamento. E com o Senhor é a mesma coisa. Eu vou estar mais perto do Senhor, eu vou estar mais íntima do Senhor, na medida em que aquilo que eu aprendo dEle traz mudança na minha vida. Mudança nas minhas atitudes, mudança no meu coração. Então vamos ler Judas 1, 17 e 23. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais. Divisões e são sensuais, que não têm o Espírito Santo. Vós, porém, amados, edificai-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor,
detestando até a roupa contaminada pela carne. Então, olha só, o que nós vemos aqui é que, quando nós nos aproximamos do Senhor, eu creio que a maioria das pessoas, elas se aproximam do Senhor porque elas precisam de algo, porque elas estão numa situação em que elas não dão conta sozinhas. Elas estão com um problema que é maior do que a sua capacidade de resolver, de encontrar solução sozinha. E muitas vezes, como último recurso, então ela se volta para o Senhor. Então essa é uma busca de intimidade reativa, né? Ela tem uma reação diante de uma situação que ela não dá conta, e aí então ela diz, bom, agora eu vou apelar para Deus, porque eu não sei mais o que fazer, porque eu estou com um problema grande demais, porque eu estou doente, porque alguém da minha família está doente. Então ela reage diante de uma situação, e aí então ela busca o Senhor. Mas na medida em que a gente conhece o Senhor, na medida em que o Espírito Santo de Deus começa a agir na minha vida, agir na minha casa, essa intimidade ela passa a ser ativa. Eu começo a ter atitudes de buscar o Senhor. Eu leio a palavra, eu coloco um louvor, porque isso me faz bem. Então eu começo a agir naquela direção. Mas muitas vezes eu coloco Deus numa caixinha. Então agora é minha hora de orar. E aí eu oro, eu leio a Bíblia e eu digo, bom, agora está na hora de eu ir para o trabalho. E eu vou para o trabalho, eu faço as minhas coisas, eu tomo as minhas decisões, eu dou conta das coisas sozinha. Então eu tenho a atitude de buscar o Senhor em alguns momentos, mas não é o tempo todo. Porque na maioria do tempo eu dou conta de muitas coisas. Então o Senhor fica do lado, fica atrás, fica lá em casa, enfim. Ele não está comigo o tempo todo, Ele não participa de todas as coisas, Ele não está em todas as áreas da minha vida. Mas, com o tempo, o desejo do Senhor é que eu tenha uma intimidade automática. Que a hora que eu acordo, eu já me alegro. Porque esse é o dia que o Senhor fez para mim. Porque a misericórdia do Senhor se renovou sobre a minha vida. Porque agora o Senhor vai andar comigo durante esse dia. E todas as coisas que eu for fazer, o Senhor vai me ajudar, vai me ensinar, vai me orientar na escolha que eu preciso fazer. Essa é o tipo de intimidade que o Senhor deseja ter conosco. O tempo todo, em todo lugar, tomando conta da nossa vida, andando com a gente. Quando a gente lê lá em Gênesis, o Senhor falou com Abraão e Ele disse, primeiro Ele disse para Abraão, Abraão, sai da tua parentela e vai. Vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Então o Senhor falou para Abraão, vai e anda, caminha. Caminha por si. Quando a gente lê esse texto nos originais em hebraico, a gente vê claramente Deus falando para ele, vai e caminha. Isso é contigo, você tem que fazer. Vai e caminha. Mas quando, lá em Gênesis 17:1, o Senhor diz para Abraão, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e seja perfeito, porque eu sou perfeito. Nesse texto, o Senhor fala para Abraão, anda comigo, porque eu vou andar contigo. É assim que está lá no original. É muito diferente. Então o Senhor nos chama para fazer algumas coisas. Realmente tem algumas coisas que nós é que temos que fazer. Nós é que temos que
obedecer e dispor o nosso coração a fazer. Mas quando a gente faz uma aliança com o Senhor, Ele vai andar com a gente. Ele vai estar conosco o tempo todo. Esse é o desejo do coração dele. E nosso posicionamento nele é que vai determinar se vamos alcançar isso ou não. Mas nós lemos então Judas, do Judas 1, do 17 ao 19. E o texto fala que os apóstolos nos alertavam de que haveria um tempo em que haveriam zombadores, né? Que haveriam escarnecedores, que iam seguir os seus próprios desejos ímpios. E muitas vezes eu li esse texto e eu entendia que a palavra estava falando das pessoas que não conheciam o Senhor. Mas, infelizmente, hoje eu entendo que essa palavra é para os que estavam dentro da igreja. Então, eles já alertavam que ia chegar um tempo em que iam existir pessoas no nosso meio, que iam ter uma postura, iam dizer que eram cristãos, que pertenciam à família do Senhor, mas eles eram zombadores. Eles são ímpios, né? Eles não são verdadeiros. E eles vão enganar a muitos. E a gente sabe que isso existe e muito. E que muitos estão sendo enganados, né? Então, nós vemos aí na palavra que esta é a causa de muitas divisões, os quais seguem a tendência da sua alma. Né? Eles fazem aquilo que eles desejam. Eles usam uma máscara, porque eles querem enganar. Mas eles não são verdadeiros. Eles não têm intimidade nenhuma com o Senhor. Eles não carregam o Espírito Santo do Senhor. Né? Então, isso é muito sério. E a gente precisa pedir ao Espírito Santo para que Ele sonde o nosso coração, para que a gente não seja enganado. Eu oro sempre, eu sempre digo ao Senhor, Senhor, me protege de ser enganada. Porque eu não quero ser enganada nem por homens, nem por demônios, e nem pelo meu próprio coração, que é enganoso. Porque muitas vezes eu olho para alguma coisa, para alguma situação, e eu acho aquilo lindo, e eu acho aquilo tão bom, mas de repente não é. Mas de repente é uma mentira, é uma cilada. Então eu peço que o Senhor me dê discernimento, que o Senhor abra os meus olhos espirituais, para que eu possa ver aquilo que é engano e aquilo que é mentira. E nós, como igreja, nós precisamos orar dessa maneira. Nós, como igreja, nós precisamos pedir que o Espírito Santo esteja sempre abrindo os nossos olhos espirituais, abrindo o nosso entendimento, não permitindo enganos na nossa vida, mesmo que sejam através do nosso próprio coração. Porque às vezes o nosso coração nos engana. E o Senhor nos alerta a respeito disso na palavra. Então precisamos nos cuidar a respeito disso. Então, como podemos agir para nos livrar, né, e ajudar os outros a se livrarem dessas influências prejudiciais? Olha só, em Judas 1, no versículo 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Então, olha só, o Senhor, na palavra, Ele nos diz que nós precisamos nos edificar na santíssima fé, no versículo 20. Que nós precisamos orar no Espírito Santo. Hoje a vida é tão corrida, né? Tão estressante, tão desgastante. A gente às vezes é escravo do relógio. Às vezes a gente corre tanto. Muitas vezes a gente não tem tempo de orar
com tranquilidade, de se aquietar com o Senhor, de deixar o Espírito Santo nos conduzir em oração. E às vezes quando a gente vai orar já é tarde da noite e toda a nossa energia já se foi. E a gente está tão cansado que a gente mal diz, Senhor, muito obrigado, e dorme. E não consegue se conectar com o Espírito Santo. Não consegue deixar que o Espírito Santo de Deus nos conduza em oração. Que a palavra diz que nós não sabemos orar como devemos, mas que o Espírito Santo de Deus intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. Então nós precisamos muito da ajuda do Espírito Santo para realmente orar, para realmente nos conectar com o Senhor. Bom, nós precisamos nos manter no amor de Deus, fala no versículo 21, na primeira parte. Nós precisamos nos manter no amor do Senhor. A palavra diz que Deus é amor. E nós, o que é que nós somos? Do que está cheio o nosso coração? O que nós temos falado? Porque a palavra diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, se a gente avaliar o que a gente fala, a gente vai ver o quanto do amor de Deus está no nosso coração. Quanto que o nosso coração é parecido com o amor de Deus. Então, precisamos avaliar o nosso coração para ver se nós conseguimos nos manter no amor de Deus. E também nós precisamos nos manter na confiança no amor do Senhor. Tendo certeza de que o Senhor nos ama e cuida de nós. Que Ele tem compaixão de nós. Que Ele nos entende. Que Jesus nasceu como homem para viver experiências parecidas com as que vivemos, para entender, para ter compaixão. Uma das coisas que eu mais me toca quando eu leio os evangelhos é como Jesus tinha compaixão, como Jesus tinha capacidade de se conectar com as pessoas na multidão. Essa semana mesmo eu li Jesus andando no meio de uma enorme multidão. Fico imaginando o barulho, o burburinho, das pessoas falando, admiradas com Jesus. E Jesus olhou para a árvore e disse, Zaqueu, desce daí. Será que nós teríamos essa sensibilidade, essa percepção em alguém que muitas vezes é desprezado pelos outros por causa do comportamento, por causa das suas atitudes? Mas Jesus olhou para Zaqueu e viu o coração de Zaqueu, o potencial que ele tinha para receber algo do Senhor. Então, como tem sido as nossas atitudes? Nós temos tido atitudes de compaixão para com as pessoas? Justamente aquelas pessoas, às vezes, que nos lixam lá no trabalho, em algum lugar onde a gente convive com pessoas difíceis. E no trabalho, normalmente, a gente tem muitas pessoas difíceis, a gente tem olhado para ela com compaixão e tem entendido que as pessoas são aquilo que elas conseguem ser. Elas não escolheram ser daquele jeito, porque nós também não escolhemos ser cheios de defeitos, como nós somos, com certeza. Mas o Senhor olhou para nós com compaixão. E aí Ele está trabalhando em nós para nos transformar, para nos modificar, para nos conduzir à estatura dEle. Nós temos nos preocupado em salvar os outros, trazer os outros para a salvação? Quando a gente olha para alguém, a gente pensa, será que essa pessoa já conhece o Senhor? Será que essa pessoa já recebeu salvação? E a gente tem orado para que o Senhor nos dê uma estratégia para testemunhar, para falar, para abençoar, para pescar essa pessoa? Muitas vezes não. Porque muitas vezes nosso coração é duro para algumas pessoas.
E algumas pessoas a gente olha para ela e fala, tomara que vá para o inferno. Tomara que não seja salvo. Tomara que nunca ninguém fale de Jesus para você, que você, ao ponto de você se converter. Muitas vezes a gente tem atitudes, a gente não tem isso tão claro na nossa mente, porque choca quando a gente fala assim. Mas às vezes lá no fundo do nosso coração é isso que a gente deseja. Alguns nós classificamos como indignos de receber salvação. Então eu é que não vou orar para que ele seja salvo, né? Isso é duro, mas isso mostra que o nosso coração é duro, né? Jesus, ele mostrava misericórdia, e nós também temos que ser semelhante a eles. Muitas vezes a gente não tem misericórdia, a gente julga as pessoas com dureza, né? A gente vê uma atitude, lógico, uma atitude que não deveria ter, mas a gente não tem a menor misericórdia. A gente despreza algumas pessoas. E isso é triste, porque isso é um coração muito distante do Senhor. E a gente deve odiar o pecado, né? Odiar aquilo que contamina as pessoas. E hoje o mundo nos cerca de tantas possibilidades de contaminação que a gente às vezes nem se dá conta, né? Quando a gente liga o computador, já é às vezes um chamariz para você se contaminar através dos olhos, através da mente, nas ruas, em inúmeras situações que a gente podia passar aqui o dia inteiro falando, né? Então nós precisamos nos guardar, porque o Senhor deseja que a gente se mantenha puro, que a gente se mantenha livre do pecado. Bom, então nós vimos o primeiro ponto, que era nós nos conectando com o Senhor, nós nos relacionando com o Senhor. Depois, nós olhando para nós mesmos, para que o Senhor trabalhe em nós, para que o Senhor apare as arestas, para que o Senhor mude o nosso coração. O quanto que a gente precisa estar atento para as ciladas do nosso tempo. A palavra diz que a gente não deve se conformar com esse século, com as coisas que acontecem por aí. Que a gente precisa encher a nossa mente de tudo que é bom, de tudo que é puro, de tudo que agrada ao Senhor. O quanto que eu tenho feito isso, o quanto que eu tenho alimentado a minha mente, meus olhos, meus ouvidos, meu coração, com coisas puras, com coisas boas, que agradam o Senhor, que me fortalecem no Senhor. E o terceiro ponto é meu relacionamento para fora, com o meu próximo, com as pessoas que o Senhor me dá a oportunidade de conviver, né? Conviver, já diz, é viver é viver junto. Eu quero convidar você então para ler João 13, versículo 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então o Senhor dizendo que se nós tivermos amor um pelos outros, nós vamos ser conhecidos como seus discípulos. E muitas vezes tudo que a gente não consegue é amar o próximo, amar o meu irmão, amar a igreja na qual o Senhor me plantou, porque para eu dar fruto,
e eu dar muito fruto, eu preciso estar plantado num determinado lugar. Porque as minhas raízes serão alimentadas e aí eu vou dar o devido fruto. Mas hoje em dia existe uma onda por aí, né? De que não precisa estar numa igreja. Que você pode ter comunhão fora da igreja. Isso não é verdade. O Senhor nos planta numa igreja, num lugar onde nós temos comunhão, onde nós precisamos conviver com as pessoas, onde nós precisamos ser lixados pelas pessoas, onde o Senhor muitas vezes usa a nossa vida para lixar alguém também. Porque nesse lixar, aquilo que é ruim vai virando poeira, vai caindo por terra. Mas a nossa tendência é não querer ser lixado. É se encolher perante alguém que serve como uma lixa. É nos afastarmos dessas pessoas. Mas quando o Senhor usa alguém para ser uma lixa, é porque Ele sabe que eu preciso. E na medida em que eu me submeto ao processo, o processo vai ser mais rápido. E aí aquilo que precisa ser lançado fora, vai ser lançado fora. E eu vou ser elevado a um nível espiritual mais alto, que é o que o Senhor deseja. Então as minhas atitudes de amor vão mostrar se eu sou ou não discípula do Senhor. Então eu preciso avaliar quanto que eu tenho conseguido amar o meu próximo e demonstrar isso com minhas atitudes. Porque isso mostra se eu verdadeiramente sou ou não discípula de Jesus. Porque muitas vezes eu digo que sou. Mas a minha atitude, a minha fala, diz que não. Eu preparei um slide para a gente ver, você pode colocar, por favor? Que nos ilustra assim de um modo bem claro as nossas dificuldades. Vamos ver ali. As nossas dificuldades de relacionamento. Olha só. O Senhor está lá em cima. Deus Todo-Poderoso. Na oração do Pai Nosso fala: Deus, Pai Nosso que estás no céu. Porque Deus é poderoso sobre todas as coisas. Reina sobre todas as coisas. E Ele está no alto da pirâmide. E eu e você estamos nas extremidades. O marido e a esposa estão na extremidade. O pai e o filho estão na extremidade. O empregado e o patrão estão naquela extremidade. E o nosso objetivo é qual? Subir. Aquilo ali é uma pirâmide. Imagine uma escada. Então, o nosso objetivo é subir os degraus. E cada vez estarmos mais perto de Deus. E na medida em que a gente sobe, a pirâmide afunila. Então, quanto mais perto de Deus eu estou, mais perto daquele que está na extremidade eu também vou me tornando. Então, o Senhor faz com que eu consiga conviver melhor, amar mais, compreender mais o que está do outro lado, ter mais compaixão, demonstrar mais amor. Pode passar a segunda? O problema é que dentro da igreja, uns estão num degrau lá embaixo e outros estão em degraus mais altos. E essa diferença produz o quê? Dificuldades de relacionamento. Então, aqueles que estão mais no alto, que são aqueles que têm mais maturidade no Senhor, que já estão mais parecidos com Jesus, precisam ter mais amor, mais compaixão, mais cuidado com aquele que está no degrau de baixo. Estender a sua mão para ajudar o outro a subir um degrau a mais.
Mas muitas vezes a gente não faz isso. E aí parece que a gente está descendo degraus, nos afastando de Deus. Então, essa diferença de maturidade, muitas vezes produz... pode passar o outro, por favor? O último. Produz o que diz em 2 Coríntios 6,14, que a gente sempre acha que é para o povo que está lá fora. Não vos ponhais em julgo desigual com o incrédulo. O que é julgo desigual? Julgar é a minha capacidade de avaliar algo. De desenvolver um conceito daquilo, de entender o que aquilo significa. Mas dentro da igreja, por estar em níveis espirituais diferentes, muitas vezes temos julgo desigual. Temos entendimento diferente das coisas. Temos comportamento diferente. E isso gera contendas. Isso gera afastamento de muitos. Esfriamento nos corações. Em vez da gente ser canal de bênção, às vezes a gente é canal de maldição. Porque um que está mais fraco na fé acaba se afastando, acaba indo embora por causa de uma atitude, por causa de uma palavra, Então nós precisamos cuidar com isso, estarmos atentos a como eu tenho lidado com aqueles que são mais imaturos, com aqueles que são mais novos na fé. Quanto amor eu tenho tido, quanta compaixão. Eu preciso olhar para ele e entender que eu já passei pela fase em que ele está passando. De repente eu tinha atitudes diferentes, falava coisas diferentes porque eu sou diferente. Mas eu também já fui imaturo na fé. Eu também já dei os primeiros passos. Então eu preciso pensar como eu posso ajudar o meu irmão. Como eu posso abençoar esse irmão para que ele consiga subir um degrau a mais. Quando a gente lê em 1 Coríntios 13, Paulo fala do tipo de amor que a gente precisa ter. Vamos ler? Vamos nos lembrar? 1 Coríntios 13, versículo 4 ao 6. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Então a gente tem tudo para saber como se comportar, como se portar. O Senhor se preocupou em, de um modo muito claro, nos ensinar. O problema é que a gente não aprende, Lembra que eu falei que aprender requer mudança de comportamento? Porque se eu aprendo, eu passo a usar aquilo, a viver aquilo. Se eu não vivo, é porque eu não aprendi. E eu preciso retomar aquilo, então. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Porque eu preciso amar desta maneira. Porque esta é a maneira que o Senhor ama. Esta é a maneira que Jesus me amou. E te amou. E Ele disse que nós faríamos coisas ainda maiores do que as que Ele fez. Você vê isso? Você vê alguém aqui fazendo coisas maiores do que as que Jesus fez? Quando eu olho para mim mesma, eu pergunto para o Senhor: Senhor, algum dia eu vou fazer alguma coisa maior do que as coisas que o Senhor fez? Porque eu não sei o que fazer. Eu não consigo, eu não faço nada parecido com
com aquilo que o Senhor fez. Então, nós precisamos estar cada dia mais unidos com o Senhor, para produzir um amor verdadeiro. Nós estamos num tempo em que a igreja precisa mudar, que a igreja precisa viver em amor, que os crentes precisam de ser crentes dodói. Porque eu já passei por muitos lugares, por muitas igrejas, e eu estou cansada de ver crente dodói, que reclama de tudo. Eu costumo dizer que existem crentes que são deficientes espirituais, porque eles vivem se arrastando pela vida fora e eles não se dão conta. Eles querem ser carregados no colo, pelo pastor, pela pastora, pelos líderes. E tudo eles reclamam, nada está bom. O que falta na vida dessa pessoa? Falta o Senhor. Falta intimidade com o Senhor. Falta receber algo do Senhor que apare as suas arestas, que limpe, que purifique seu coração. Porque quando a gente olha para a palavra, a gente vê que pessoas que eram as menos improváveis, elas foram canais de amor. Elas foram capazes de amar o seu próximo de verdade. Eu separei alguns textos, mas eu não vou ler, porque não dá tempo, né? Já é tarde. Mas quando a gente olha para a parábola do bom samaritano, que eu creio que todo mundo aqui já conhece, todos aqueles que eram prováveis de ter atitude de amor, de compaixão, eles passaram por aquele moribundo e não fizeram nada. Quantas vezes nós não somos como eles? Como o levita, como o sacerdote, que passou de lado e disse, não posso me contaminar. Não posso tocar em alguém que está aí caído. E aí veio um samaritano, que era do povo desprezado, o povo que todo mundo olhava de canto. E ele teve compaixão. E ele teve uma atitude de amor e ele foi além, porque levou para a estalagem, pagou as despesas. E ainda disse, se tiver alguma outra despesa com ele, quando eu voltar eu pago. Cuida dele, faz tudo que ele precisar. Quantas vezes nós conseguimos ter uma atitude semelhante, de tamanho amor, de tamanha misericórdia? Quando eu leio lá em 2 Reis 5:2, conta a história de Naamã, né? Naamã era o chefe do exército da Síria. A Síria invadiu Israel, assolou o povo e levou os escravos ainda. E o que a gente vê nessa história de tão tremendo? Naamã era leproso. Então Naamã era um oficial poderoso, um homem de guerra, vitorioso. Mas ele tinha um mal no seu corpo, que certamente assolava a sua vida. Mas ele levou para sua casa uma menina para ser escrava, serva da sua mulher. E o que essa menina fez? Isso me toca profundamente, porque ela teve uma atitude de compaixão tão grande, que muitas vezes isso tem que nos constranger. Aquela menina, ela tinha tudo para odiar Naamã, para querer ver Naamã morto, tomado pela lepra. Mas ela olhou para ele e ela disse para sua senhora, se o meu senhor estivesse em Israel, porque lá há um profeta que poderia curá-lo. E a esposa de Naamã disse, opa, quem sabe aí não esteja a solução. E Naamã foi lá. E Naamã foi curado. E o nome do Senhor foi glorificado através da vida dessa menina, através de uma atitude de amor e de compaixão. E o que a gente aprende com essa lição? Que mesmo muitas vezes numa situação adversa, numa situação que certamente foi de muito sofrimento para essa menina,
mas o coração dela não foi contaminado. O coração dela permaneceu em amor, em compaixão. O coração dela permaneceu conectado com o Senhor. E ela foi canal de bênção na casa de Naamã, na vida de Naamã. E certamente na vida de muitas pessoas que testemunharam o feito do Senhor. Então a gente precisa olhar para essas pessoas, para esses exemplos, e nos dispormos a ter uma vida mais perto do Senhor, a estarmos conectados com Jesus, a deixar o Espírito Santo trabalhar em nós, para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que a gente chegue mais perto do Senhor e ajude os nossos irmãos a irem para mais perto do Senhor. Porque quanto mais perto do Senhor nós estivermos, menos dificuldade nós vamos ter com o outro. Mais fácil vai ser viver e conviver. Mais abençoado nós vamos ser. E por último, nós precisamos ter consciência de quem nós somos no Senhor. Eu quero te convidar a abrir em 1 Pedro 2,9. Pedro 2,9. Eu gosto muito desse trecho, desse texto, porque ele aí mostra claramente quem nós somos no Senhor. Vamos lá? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Muitas vezes nós vivemos de um modo indigno a nossa condição de filhos de Deus. Nós nos esquecemos de quem nós somos no Senhor. E por isso o nosso comportamento não condiz. Por isso a nossa fala não condiz com quem nós somos chamados para ser. Com aquilo que nós somos chamados para fazer. Porque o Senhor nos chamou para sermos sacerdotes reais, nação santa, filhos de Deus, e levar a luz que resplandece dele, aqueles que vivem nas trevas, como um dia nós já vivemos. Mas ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós precisamos resplandecer a glória do Senhor para aqueles que ainda vivem nas trevas. Porque o Senhor conta com a gente. Porque Ele nos chama para isso. Nós precisamos deixar as picuinhas de lado. Precisamos deixar que o Espírito Santo nos corte as arestas. Limpe, purifique a nossa mente, o nosso coração. Para que a gente viva uma vida plena no Senhor, com o Senhor. E que a nossa vida seja verdadeiramente sal e luz. E faça diferença nos lugares onde Ele nos levar. Porque esse é o propósito do Senhor. Que a igreja se levante, resplandecente, resplandecendo a glória do Senhor. E é isso que todos os que estão lá fora precisam. Você já parou para pensar que cada uma dessas cadeiras que estão aqui podia ter alguém salvo, alguém para o Senhor, alguém que viesse fazer parte da família de Deus, mas eles ainda estão lá fora. Por quê? Porque eu e você estamos falhando na nossa missão de resplandecer a glória do Senhor. Na nossa missão de amar, na nossa missão de mostrar que somos discípulos de Jesus. Então eu quero te convidar a orar.
e pedir que o Senhor venha sobre nós e nos ajude a sermos exatamente o que Ele quer que nós sejamos. Que todo o potencial que há em nós e que Ele sabe que há, possa crescer e frutificar muito, porque essa é a vontade do Senhor, para mim e para você. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir perdão ao Senhor, Pai, por todas as vezes que nós falhamos, todas as vezes que negligenciamos a Tua vontade, a Tua palavra. Nos perdoe porque muitas vezes temos nosso coração duro, sem compaixão, sem amor. Em nome de Jesus, Pai, dá-nos um coração novo, um coração amoroso, um coração quebrantado na Tua presença, na Tua verdade. Que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, gerando em cada um de nós a mente e o coração de Jesus, Pai, para que nós sejamos a cada dia mais parecidos com o Senhor. Que o Teu Espírito trabalhe profundamente nas nossas vidas, para que nós sejamos livres de todas as arestas, de tudo aquilo que nos impede de sermos aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Aquilo que nos impede de dar fruto, e de dar muito fruto, porque sabemos que essa é a Tua vontade. Venha sobre nós, Espírito Santo. Sustenta-nos na força do Senhor e conduza-nos no Teu caminho e na sabedoria do Pai. Ajuda-nos a termos mais intimidade com o Senhor. Ajuda-nos a nos apegarmos ao Senhor, de modo que sejamos um com Ele, porque sabemos que essa é a Sua vontade. Ajuda-nos, Pai, porque muitas vezes falhamos. Muitas vezes as atribulações do dia a dia nos impedem de fazermos aquilo que devemos fazer. Coloca no coração de cada um de nós fome e sede da Tua presença e da Tua palavra, para que possamos nos alimentar do Senhor todos os dias e que isso nos torne mais parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que o Senhor esteja trabalhando em nós. Que nós possamos a cada dia ser mais parecidos com Ele. Porque esse é o desejo do coração do Pai. E esse precisa ser o nosso desejo, a nossa busca. Que você tenha um dia abençoado, um domingo muito gostoso com a sua família e na presença do Senhor. Amém? Cláudia, tem alguma coisa? Então, é isso, tá? Que a bênção, que a graça, que o amor de Deus esteja sobre a tua vida, no nome de Jesus. Amém.